Ela estava em trabalho de parto quando o médico entrou na sala. Era Fabrício, seu ex-marido que a havia abandonado grávida. Mas quando ele viu que era ela na mesa de parto, o que fez em seguida chocou todos os presentes e mudou suas vidas para sempre. Doutor Fabrício, sala 3, emergência obstétrica. O alto-falante do Hospital São Vicente ecoou pelos corredores com a urgência que ele conhecia bem. Era quarta-feira, 2 da manhã. E Fabrício Mendes estava terminando de suturar uma cesárea quando ouviu seu nome sendo chamado. Doutor, é grave! A enfermeira Carla gritou correndo até ele. Gestante de 38 semanas, sangramento intenso, pressão caindo rapidamente. Ela pode não aguentar muito tempo. Fabrício tirou as luvas cirúrgicas rapidamente. Em 15 anos como obstetra, havia visto de tudo. Casos difíceis, emergências que testavam seus limites, vidas que dependiam de suas mãos. Mas nada o preparou para o que veria naquela sala. Qual o nome da paciente? Ele perguntou, lavando as mãos com pressa. Letícia Santos, 28 anos. Chegou inconsciente há 10 minutos. O nome atingiu Fabrício como um raio. Por um segundo, suas mãos pararam de se mover embaixo da torneira. Letícia Santos. Não podia ser ela. Não depois de 2 anos de silêncio total. Doutor, está tudo bem? Carla perguntou, notando sua hesitação. Estou bem, vamos. Eles correram pelos corredores. Fabrício tentando se convencer de que devia ser outra Letícia. São Paulo tinha milhões de habitantes. Centenas de mulheres com o mesmo nome. Não podia ser sua ex-esposa. Não podia ser a mulher que ele havia abandonado grávida 2 anos atrás. Quando empurraram as portas da sala 3, o mundo de Fabrício desabou. Ali estava ela, Letícia, sua Letícia, pálida como um fantasma, inconsciente na maca, com o abdômen imenso de uma gravidez avançada. O monitor cardíaco emitia bips irregulares e uma mancha vermelha se espalhava pelo lençol branco embaixo dela. Meu Deus! Ele sussurrou, ficando paralisado na porta. Doutor! A anestesista o chamou. Pressão 80/40 e caindo. Precisamos operar agora. Fabrício forçou as pernas a se moverem. Aproximou-se da maca com mãos trêmulas, vendo o rosto da mulher que havia amado e destruído. Ela estava inconsciente, mas mesmo assim parecia estar sofrendo. As sobrancelhas franzidas, a respiração ofegante, como se estivesse lutando contra algo invisível. Há quanto tempo ela está assim? Ele perguntou, tentando manter a voz profissional. O marido disse que as dores começaram às 6 horas, mas o sangramento só piorou na última hora. A enfermeira respondeu, consultando a ficha. Marido? Fabrício sentiu uma pontada estranha no peito. Ela está casada? Sim, doutor. O senhor Rafael está na sala de espera desesperado. Rafael. Letícia havia se casado com outro homem. Havia seguido em frente, construído uma nova vida, uma nova família. Enquanto ele havia passado 2 anos tentando esquecer o que havia feito. Doutor Fabrício! A anestesista gritou. A pressão está despencando. Se não operarmos nos próximos 5 minutos, vamos perder as duas. As duas. Letícia e o bebê. O bebê que não era seu, mas da nova vida que ela havia construído sem ele. Fabrício respirou fundo, forçando-se a entrar no modo automático. Havia salvado centenas de vidas. Não deixaria que suas questões pessoais interferissem agora. Preparar para a cesárea de emergência. Carla, chama mais 2 auxiliares. Marina, verifica se o sangue tipo O negativo está disponível. Vamos salvá-las. A equipe se moveu como uma máquina bem oleada. Em questão de minutos, Letícia estava sendo preparada para a cirurgia. Fabrício vestiu o avental cirúrgico com mãos que tremiam imperceptivelmente. Doutor, Carla sussurrou enquanto ele se paramentava. O senhor conhece a paciente? Por que pergunta? O senhor ficou muito pálido quando viu ela. E suas mãos estão tremendo. Fabrício olhou para as próprias mãos. Era verdade. Em 15 anos de carreira, suas mãos nunca haviam tremido. Nem nos casos mais difíceis, nem nas emergências mais desesperadoras. Estou bem, ele mentiu. Vamos começar. Mas quando se aproximou da mesa cirúrgica e viu Letícia inconsciente, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, o rosto sereno apesar do perigo, Fabrício sentiu o coração disparar. 2 anos atrás, ele havia destruído a vida dessa mulher.
Havia prometido que estariam juntos para sempre, que criariam uma família, que nada no mundo os separaria. E então, quando ela lhe contou que estava grávida, ele havia fugido, como um covarde. Havia abandonado Letícia quando descobriu que ela queria filhos e ele não estava pronto para ser pai, fugindo com Vanessa, a enfermeira com quem havia se envolvido. Havia deixado uma carta fria sobre a mesa da cozinha e desaparecido da vida dela como se nunca tivessem se amado. Doutor, a anestesista o chamou. Podemos começar? Fabrício balançou a cabeça, afastando as lembranças. Posso. Incisão. A lâmina tocou a pele de Letícia e Fabrício fez o que fazia de melhor. Salvou vidas. Camada por camada, ele abriu o abdômen dela, procurando a origem do sangramento. Seus movimentos eram precisos, automáticos, mas sua mente estava em guerra. Descolamento de placenta, ele diagnosticou. Grave, por isso o sangramento. O bebê? Carla perguntou. Vamos ver. Quando Fabrício abriu o útero de Letícia, um choro alto ecoou pela sala. Um bebê perfeito, rosado, chorando com força. Uma menina. Ela está bem! Marina exclamou. Apigar 9. Perfeita! Fabrício segurou a criança por alguns segundos antes de passá-la para a pediatra. Era uma bebê linda, com tufos de cabelo castanho como o da mãe. E naquele momento, uma memória o atingiu como um tapa. Letícia sempre havia sonhado com uma menina. Dizia que queria ter uma filha para ensinar tudo que sua mãe havia lhe ensinado. Para passar adiante o amor, a força, a determinação que carregava no coração. Doutor, Carla o alertou. O sangramento não parou. Fabrício voltou à realidade. Letícia ainda estava perdendo muito sangue. Ele trabalhou rapidamente, localizando os vasos rompidos, fazendo as suturas necessárias. Mas conforme os minutos passavam, a pressão arterial dela continuava caindo. Pressão 60/30, a anestesista anunciou com preocupação. Pulso fraco. Mais sangue! Agora! Fabrício ordenou, suor escorrendo pela testa. Ele não podia perdê-la, não depois de tudo que havia feito. Não quando ela havia conseguido ser feliz novamente, construir uma família, ter a filha que sempre sonhara. Vamos, Letícia. Ele sussurrou baixinho, apenas para ela. Você é forte. Sempre foi a mais forte de nós dois. Por 2 horas, Fabrício lutou para salvar a vida da mulher que havia amado e abandonado. Fez transfusões, reparou vasos sanguíneos, usou cada técnica que conhecia. A equipe trabalhava em silêncio, sentindo a tensão que emanava do cirurgião-chefe. Pressão estabilizando. Marina anunciou finalmente. 70/50. Sangramento controlado, Carla confirmou. Fabrício suspirou aliviado, continuando as suturas. Camada por camada, ele fechou o abdômen de Letícia, suas mãos agora firmes e seguras. Ela havia passado pelo pior. Estava salva. Doutor, a anestesista disse suavemente. Ela está acordando. Letícia começou a se mexer levemente, gemendo baixinho. Seus olhos se abriram devagar, desfocados pela anestesia. Ela olhou ao redor, confusa, até que seus olhos encontraram os dele. O mundo parou. Letícia piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que estava vendo. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras, mas nenhum som saiu. Letícia, Fabrício sussurrou incapaz de se conter. Você está bem. A cirurgia foi um sucesso. Fabrício? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca e fraca. Sim, sou eu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não de alegria, mas de choque, confusão, talvez até de medo. Minha filha, ela sussurrou. Minha bebê. Está bem, perfeita. Está na UTI neonatal, mas apenas por precaução. Letícia fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Você salvou a gente? Fabrício sentiu um nó na garganta. Nós salvamos. Toda a equipe. Por quê? Ela perguntou, abrindo os olhos novamente. Por que você se importa? A pergunta o atingiu como uma punhalada. Por que ele se importava? Depois de tudo que havia feito, depois de ter destruído a vida dela, por que havia lutado tanto para salvá-la? Porque... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Porque ainda a amava. Porque nunca havia conseguido esquecê-la.
porque nos últimos 2 anos havia se arrependido todos os dias de tê-la abandonado. Mas não podia dizer isso. Não agora. Doutor, Carla o interrompeu. O marido dela está pedindo para entrar. Rafael, o homem que havia dado a Letícia o que Fabrício não havia conseguido. Estabilidade, amor verdadeiro, uma família. Claro, pode entrar. Fabrício se afastou da maca quando um homem de aproximadamente 30 anos entrou correndo na sala. Cabelos escuros, olhos preocupados, vestindo uma camiseta simples e jeans. Era bonito, mas não da forma arrogante que Fabrício sempre havia sido. Era bonito de uma forma gentil, honesta. Amor, Rafael correu até Letícia pegando a mão dela. Como você está? E nossa filha? Estou bem, Letícia sussurrou sorrindo fracamente para o marido. E ela também está bem. Rafael beijou a testa dela com tanto carinho que Fabrício sentiu uma pontada de ciúme e arrependimento. Era assim que um homem deveria tratar a mulher que amava. Com cuidado, com presença, com amor incondicional. Doutor, Rafael se virou para Fabrício, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Obrigado por salvar minha família. Fabrício apenas assentiu, incapaz de falar. Sua família. Rafael chamou Letícia e a bebê de sua família e estava certo. Elas eram família dele agora. Fabrício era apenas o médico que havia feito seu trabalho. Vamos levá-la para o quarto, ele disse finalmente. Ela precisa descansar. Enquanto a equipe preparava Letícia para ser transferida, Fabrício se afastou, tirando o avental cirúrgico. Suas mãos voltaram a tremer, não de nervosismo médico, mas de emoção pura. Doutor, Carla se aproximou dele no corredor. Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor a conhecia mesmo, não conhecia? Fabrício olhou através da janela da sala, vendo Rafael segurar a mão de Letícia enquanto ela era transferida para a maca. Conhecia, ele admitiu. Há muito tempo. Ela deve estar muito grata por ter sido o senhor a operá-la. Fabrício riu amargamente. Não sei sobre isso. Se Carla soubesse a verdade, que ele havia abandonado Letícia grávida 2 anos atrás, que havia destruído a vida dela por pura covardia, que havia fugido quando ela mais precisava dele, não acharia que ela estaria grata. Doutor, outra enfermeira se aproximou. O senhor vai acompanhar o pós-operatório dela? Fabrício hesitou. Do ponto de vista médico fazia sentido. Ele havia feito a cirurgia, conhecia o caso. Mas do ponto de vista pessoal, sim, ele decidiu. Vou acompanhar. Talvez fosse masoquismo, talvez fosse tentativa de redenção, ou talvez fosse apenas a necessidade de ter certeza de que Letícia ficaria bem, que a vida que ele havia destruído havia se reconstituído de forma mais bonita que antes. 2 horas depois, Fabrício bateu na porta do quarto 204. Letícia estava acordada, amamentando a filha recém-nascida. Rafael dormia na poltrona ao lado, exausto pela noite de tensão. Posso entrar? Fabrício perguntou baixinho. Letícia olhou para ele por um longo momento antes de assentir. Entre. Ele se aproximou devagar, observando a cena que deveria ter sido sua. Letícia com um bebê nos braços, tranquila, feliz, completa. Era exatamente como ela havia sonhado 2 anos atrás, quando lhe contou sobre a gravidez com os olhos brilhando de felicidade. Ela é linda, ele disse suavemente. É, perfeita. Letícia olhou para a filha com tanto amor que Fabrício sentiu o coração apertar. Vai se chamar Sofia. Sofia. Um nome bonito, delicado, cheio de esperança. Letícia, ele começou, mas ela o interrompeu. Não, ela disse, ainda olhando para a bebê. Não agora, não aqui. Eu preciso falar com você. E eu preciso me recuperar da cirurgia e cuidar da minha filha. O tom dela era firme, mas não raivoso. Era o tom de alguém que havia superado a dor, que havia seguido em frente, que não queria ser puxada de volta para o passado. Você está bem? Sente alguma dor? Ele perguntou, voltando ao papel de médico. Um pouco. Mas nada que não seja normal, imagino. É normal, sim. Vou prescrever analgésicos e você deve ficar internada por pelo menos 3 dias. Obrigada. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de história não resolvida. Fabrício queria dizer tantas coisas, que sentia muito, que nunca havia parado de amá-la,
que havia sido o maior erro da vida dele. Mas olhando para Rafael dormindo na poltrona, para a bebê nos braços dela, para a tranquilidade em seu rosto, percebeu que suas palavras não importavam mais. Letícia havia seguido em frente. Havia encontrado alguém que a amava de verdade, que estava presente, que não fugia quando as coisas ficavam difíceis. Ela era feliz. E talvez, apenas talvez, a melhor coisa que ele poderia fazer por ela agora fosse deixá-la em paz. Vou voltar amanhã para ver como você está, ele disse finalmente. Tudo bem. Fabrício se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Letícia? Sim, eu sinto muito. Por tudo. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez desde que havia acordado da cirurgia. E naquele olhar, ele viu perdão. Não o perdão que lhe dava uma segunda chance, mas o perdão que permitia que ela seguisse em frente sem carregar rancor. Eu sei, ela disse suavemente. Obrigada por salvar a gente hoje. Fabrício assentiu e saiu do quarto, deixando para trás a família que poderia ter sido sua, se ele tivesse sido homem suficiente para ficar. Do lado de fora, encostou na parede do corredor e respirou fundo. A noite havia sido intensa, reveladora, transformadora. Havia salvado a vida da mulher que amava e perdido a chance de tê-la de volta na mesma madrugada. Mas talvez fosse assim que deveria ser. Talvez algumas histórias não tivessem segundas chances. Talvez o amor verdadeiro às vezes significasse deixar ir. Fabrício não conseguiu dormir. Depois de sair do quarto de Letícia, havia ido para casa, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela na mesa de cirurgia. A forma como ela havia sussurrado seu nome, o choque em seus olhos, o perdão silencioso que ele não merecia. 6 da manhã, e ele já estava de volta ao hospital, segurando 2 cafés e uma rosquinha que havia comprado na padaria da esquina. Não sabia por que havia comprado a rosquinha. Era o doce favorito de Letícia quando eram casados. Talvez fosse um gesto automático da memória. Doutor, o senhor chegou cedo hoje, Carla comentou vendo-o no corredor. Como ela passou a noite? Ele perguntou, ignorando o comentário. Bem, estável. O marido ficou a noite toda com ela. Parece ser um bom homem. Sim, Rafael parecia ser um bom homem. O tipo de homem que não fugia quando as coisas ficavam difíceis. O tipo de homem que Fabrício deveria ter sido. Vou fazer a visita médica, ele disse, caminhando em direção ao quarto 204. Bateu na porta suavemente antes de entrar. Letícia estava acordada, amamentando Sofia novamente. Rafael não estava no quarto. Bom dia, Fabrício disse, mantendo a voz profissional. Como se sente hoje? Melhor. Um pouco dolorida, mas melhor. Ela o olhou com curiosidade. Você trouxe café? Fabrício olhou para os 2 copos em suas mãos, sentindo-se idiota. Trouxe. Pensei que... Bem, você sempre gostava de café forte pela manhã. Letícia sorriu pela primeira vez desde que o havia visto. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ainda gosto. Rafael foi buscar café também, mas o do hospital é terrível. Lembro, Fabrício disse, estendendo um dos copos para ela. Este é da padaria São Bento. Nossa padaria, ela disse baixinho pegando o café. Nossa padaria. Por 2 anos, eles haviam tomado café da manhã na padaria São Bento todos os sábados. Era a tradição deles. Croissant para ele, rosquinha para ela, café forte para os 2, conversas sobre tudo e nada. Trouxe isso também, ele disse tirando a rosquinha do saco de papel. Letícia olhou para o doce e suas expressões se suavizaram. Você lembrou. Sempre lembro. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de memórias. Sofia havia terminado de mamar e dormia tranquilamente nos braços da mãe. Onde está Rafael? Fabrício perguntou, tentando soar casual. Foi em casa tomar banho e buscar roupas para mim. Volta em 1 hora. Fabrício assentiu sentando na cadeira ao lado da cama. Era perigoso estar sozinho com ela. Perigoso deixar que as lembranças tomassem conta. Mas não conseguia sair. Fabrício, Letícia disse suavemente. Precisamos conversar. Sei que sim. Sobre ontem. Sobre você ter me operado. Foi muito... surreal. Para mim também. Ela o olhou nos olhos. Por que você se tornou obstetra?
A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quando éramos casados, você falava sobre ser cardiologista. Dizia que queria operar corações, salvar vidas de uma forma mais dramática. Por que mudou para a obstetrícia? Fabrício sentiu o rosto esquentar. Como poderia dizer a verdade? Que havia mudado de especialidade por causa dela? Que depois de abandoná-la, havia se sentido tão culpado que decidiu dedicar a vida a trazer bebês ao mundo, numa tentativa patética de compensar a covardia? As circunstâncias mudaram, ele disse evasivamente. Que circunstâncias? Letícia, me conta a verdade, Fabrício. Depois de tudo o que aconteceu, você me deve pelo menos honestidade. Ela estava certa. Devia isso a ela, no mínimo. Mudei por sua causa, ele admitiu. Depois que eu fui embora, não conseguia parar de pensar no que você havia me dito. Sobre querer filhos, sobre sonhar em ser mãe. Achei que se eu me dedicasse a ajudar outras mulheres a terem seus bebês, talvez pudesse, não sei, compensar de alguma forma. Letícia ficou em silêncio por um longo momento, observando a filha nos braços. E compensou? Ela perguntou finalmente. Não, nada compensa o que eu fiz com você. E Vanessa? Ainda estão juntos? O nome de Vanessa saiu da boca de Letícia sem emoção, como se fosse apenas uma informação que ela precisava saber. Não. Terminou há 1 ano e meio. Por quê? Fabrício riu amargamente. Porque ela queria se casar, queria ter filhos. E eu percebi que havia cometido o mesmo erro 2 vezes. Você fugiu de novo? Não. Dessa vez eu fui honesto. Disse que não era o homem certo para ela, que ela merecia alguém melhor. Pelo menos você aprendeu a não ser covarde. A frase cortou fundo, mas ele sabia que merecia. Letícia, Não, ela o interrompeu. Deixa eu falar primeiro. Preciso te contar uma coisa. Fabrício ficou em silêncio, esperando. Depois que você foi embora, eu entrei em depressão. Fiquei 3 meses sem sair de casa, sem comer direito, sem conseguir trabalhar. Achei que ia morrer de tristeza. Cada palavra era como uma facada no peito dele. Minha irmã me internou numa clínica para tratamento. Passei 1 mês lá, fazendo terapia, tomando medicação. Foi o período mais escuro da minha vida. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você havia sumido do mapa. Sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza antiga. Mas sabe o que me salvou? O quê? A raiva. Um dia, no meio da terapia, a psicóloga me fez uma pergunta. Você vai deixar que um homem que não te amou o suficiente para ficar destrua o resto da sua vida? E eu percebi que a resposta era não. Fabrício sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Letícia, eu te amava. Ainda. Não diga isso. Ela o cortou firmemente. Não agora. Não depois de eu ter reconstruído minha vida. Desculpa. A partir daquele dia, decidi que ia me curar. Voltei a trabalhar, fiz mais terapia, comecei a sair com amigos. E há 1 ano e meio conheci Rafael. Como vocês se conheceram? Letícia sorriu. E pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital, seu rosto se iluminou completamente. Numa palestra sobre literatura brasileira. Eu sempre gostei de ler, você lembra? E ele é professor de português numa escola pública. Estava dando uma palestra voluntária na biblioteca do meu bairro. Fabrício lembrava assim. Letícia sempre teve uma pilha de livros na mesa de cabeceira. Romances, biografias, poesia. Ele nunca havia dado muita atenção para essa paixão dela. Ele falava sobre Clarice Lispector com tanto entusiasmo que eu fiquei fascinada. Não pela palestra, mas pela forma como os olhos dele brilhavam quando falava sobre algo que amava. E depois eu fui conversar com ele. Disse que gostaria de participar de um clube de leitura se ele tivesse. Ele disse que não tinha, mas que poderíamos criar um juntos. A história era linda. Rafael parecia ser tudo o que Fabrício não havia sido. Presente, interessado na vida dela, disposto a construir algo junto. E o clube deu certo? Deu. Todo sábado de manhã na mesma biblioteca. Começamos com 5 pessoas, agora temos 20. Rafael diz que é o projeto mais importante da vida dele. Fabrício sentiu uma pontada de ciúme. Todo sábado de manhã era quando ele e Letícia tomavam café na padaria São Bento. Agora ela tinha uma nova tradição, com um homem melhor. Quando vocês começaram a namorar? 3 meses depois. Ele foi muito respeitoso,
muito paciente. Sabia que eu tinha cicatrizes de um relacionamento anterior, nunca me pressionou. E quando casaram? Há 8 meses. Foi uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos, na igreja do bairro onde cresci. 8 meses. Eles estavam casados há apenas 8 meses e já tinham um bebê. Isso significava que Letícia havia engravidado logo após o casamento. Vocês queriam ter filhos rápido? Letícia riu baixinho. Na verdade, Sofia foi uma surpresa. Descobri que estava grávida 2 semanas depois da lua de mel. Fiquei apavorada. Por quê? Porque ainda tinha medo. Medo de que Rafael fugisse como você fugiu. Medo de que ele não estivesse pronto para ser pai tão cedo. Fabrício sentiu a culpa pesando no peito como uma pedra. E o que aconteceu quando você contou para ele? O sorriso de Letícia se alargou, iluminando todo o quarto. Ele chorou. Pegou meu rosto com as 2 mãos, me beijou e disse: "Vamos ser uma família." Não teve medo, não hesitou, não quis pensar sobre o assunto. Apenas aceitou e ficou feliz. Era exatamente o oposto da reação que Fabrício havia tido 2 anos atrás, quando Letícia havia falado sobre querer filhos. Ele havia entrado em pânico, dito que era muito cedo, que precisavam se estabilizar financeiramente primeiro, que talvez fosse melhor esperar. E como foi a gravidez? Maravilhosa. Rafael foi para todas as consultas médicas, leu todos os livros sobre bebês que conseguiu encontrar. Montou o quarto dela com as próprias mãos. Cada detalhe era uma prova de como Rafael era o homem certo para Letícia. O homem que ela sempre mereceu. Ele deve estar muito feliz com Sofia. Está. Não consegue parar de olhar para ela. Diz que é a coisa mais perfeita que já viu na vida. Nesse momento, Sofia acordou e começou a choramingar baixinho. Letícia automaticamente começou a embalá-la, cantarolando uma canção de ninar. Que música é essa? Fabrício perguntou. Uma que Rafael inventou para ela. Ele canta desde que descobrimos a gravidez. Claro, Rafael até inventava músicas para a filha. Era criativo, carinhoso, presente. Fabrício, Letícia disse suavemente, olhando para ele enquanto embalava Sofia. Por que você veio aqui hoje? E não me diga que é só para acompanhamento médico. Ele ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Porque preciso que você saiba que sinto muito. Que me arrependo todos os dias do que fiz. Que você não merecia ser abandonada daquela forma. Eu já sei disso. E por quê? Porque ver você ontem na mesa de cirurgia me fez perceber que ainda... Não. Ela o interrompeu novamente. Não continue essa frase. Por que não? Porque não vai mudar nada. Porque eu amo meu marido. Porque tenho uma família agora. E porque você perdeu o direito de me amar quando decidiu ir embora. As palavras eram duras, mas verdadeiras, e ditas sem raiva, apenas com a clareza de alguém que havia superado a dor. Eu sei, ele disse baixinho. Só queria que você soubesse. Agora eu sei. E agora você precisa seguir em frente. Como eu segui. Como eu faço isso. Como você conseguiu? Letícia olhou para Sofia nos braços, depois para ele. Decidindo que merecia ser feliz. Decidindo que não ia deixar sua covardia definir o resto da minha vida. E principalmente encontrando alguém que me amasse o suficiente para ficar. A porta do quarto se abriu e Rafael entrou, carregando uma bolsa de roupas e outro café. Amor, trouxe suas coisas e... Oh, ele parou ao ver Fabrício. Doutor, bom dia. Bom dia, Rafael. Como está se sentindo? Exausto, mas feliz. Rafael sorriu, aproximando-se da cama e beijando a testa de Letícia. E você, amor? Como está nossa princesa? Estamos bem. O doutor Fabrício trouxe café e veio verificar como eu estava. Rafael olhou para o café nas mãos de Letícia, depois para Fabrício, com uma expressão ligeiramente confusa. Que gentileza, ele disse educadamente. Fabrício percebeu que estava intrometendo-se num momento íntimo da família. Era hora de sair. Bem, você está se recuperando perfeitamente, ele disse, levantando-se. Provavelmente receberá alta amanhã. Obrigada, doutor, Letícia disse formalmente. Rafael, se precisar de qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Fabrício caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Letícia? Sim, seja muito feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Ela sorriu, um sorriso triste,
mas genuíno. Obrigada, Fabrício. Você também merece ser feliz. Ele saiu do quarto deixando para trás a mulher que havia amado e perdido por sua própria covardia. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. Letícia estava certa. Era hora de seguir em frente. Era hora de parar de viver no passado e construir um futuro, mesmo que fosse sozinho. Mas primeiro, havia uma coisa que precisava fazer. Uma carta que precisava escrever. Não para Letícia. Ela não precisava carregar mais nada dele, mas para si mesmo, para finalmente se perdoar e deixar ir. 3 dias depois, Fabrício estava em seu consultório particular, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Doutor Fabrício? Era a voz da enfermeira Carla do hospital. O senhor pode vir urgente? É sobre a paciente Letícia Santos. O coração dele disparou. O que aconteceu? Ela teve complicações? Não, doutor. É melhor o senhor vir pessoalmente. Estou na UTI neonatal. UTI neonatal? Por que Carla estaria na UTI neonatal falando sobre Letícia? Fabrício cancelou todas as consultas da tarde e correu para o hospital. Encontrou Carla na porta da UTI neonatal, com uma expressão grave no rosto. O que está acontecendo? Ele perguntou sem rodeios. Doutor, preciso mostrar uma coisa para o senhor. Sobre a bebê Sofia. Eles entraram na UTI. Sofia estava numa incubadora. Não porque tivesse problemas de saúde, mas porque os médicos estavam fazendo exames de rotina. Era um bebê lindo, rosado, saudável. Carla, por que me trouxe aqui? A bebê está bem. Está sim, doutor, mas... Carla hesitou, segurando uma pasta médica. Fizemos os exames de sangue padrão hoje. E teve uma... discrepância. Que tipo de discrepância? Carla abriu a pasta e mostrou os resultados dos exames. O tipo sanguíneo da bebê, doutor. Sofia tem sangue AB negativo. Fabrício franziu a testa. E daí? Doutor, a mãe dela tem sangue. O positivo. E o pai? E o pai tem que tipo? Rafael também tem o positivo. Eu mesma colhi o sangue dele quando deu entrada como acompanhante. Fabrício sentiu o mundo girar. 2 pais com sangue tipo O não podiam gerar um filho com sangue AB. Era impossível geneticamente. Tem certeza desses resultados? Absoluta. Refiz o exame 3 vezes. E doutor? Carla baixou a voz. Tem mais uma coisa. O quê? Lembra que o senhor doou sangue na semana passada para o banco do hospital? Fabrício havia doado sangue na semana anterior, numa campanha interna. Lembro. Seu tipo sanguíneo é AB negativo, doutor. O silêncio foi ensurdecedor. Fabrício olhou para a bebê na incubadora, depois para os exames nas mãos de Carla, tentando processar a informação. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada, doutor. Só estou apresentando fatos médicos. Mas os fatos eram gritantes. Sofia tinha o mesmo tipo sanguíneo raro de Fabrício. Um tipo que nem a mãe nem o pai oficial dela tinham. Carla, isso é impossível. Letícia engravidou depois de se casar com Rafael. Eu não tive contato com ela há 2 anos. Doutor, Sofia nasceu com 38 semanas. Bebês de 38 semanas são considerados a termo, mas alguns médicos dizem que ela parecia um pouco pequena para a idade gestacional. O que você quer dizer? E se ela não tivesse 38 semanas? E se fosse mais nova? Fabrício fez os cálculos rapidamente na cabeça. Se Sofia fosse na verdade de 35 ou 36 semanas... Não, ele sussurrou. Isso é impossível. Doutor, eu vi a ficha de Letícia. Ela se casou há 8 meses. Se Sofia fosse realmente de 38 semanas, ela teria engravidado 2 semanas após o casamento. Mas e se... E se ela já estivesse grávida quando se casou? Fabrício completou, sentindo as pernas fraquejarem. É uma possibilidade que precisa ser considerada. Fabrício se sentou numa cadeira próxima, olhando para Sofia através do vidro da incubadora. A bebê dormia tranquilamente, alheia ao terremoto que sua existência estava causando. Mas como? Quando? Carla consultou algumas anotações. Doutor, o senhor lembra da festa de confraternização do hospital? Há 9 meses? Fabrício lembrava. Havia sido uma festa grande, com muitos médicos e enfermeiros. Ele havia bebido demais,
tentando esquecer a solidão e o arrependimento que carregava. Lembro vagamente. Por quê? Porque Letícia estava lá. Como? Ela não trabalha aqui. Não trabalha, mas foi como acompanhante da doutora Marina. Elas são amigas de faculdade. Fabrício tentou se lembrar da festa, mas tudo estava nebuloso. Ele havia bebido tanto que chegou a dormir no hospital naquela noite. Carla, eu não lembro de ter visto Letícia na festa, mas eu lembro de ter visto vocês dois conversando no jardim do hospital. Estava trabalhando no plantão noturno e vi pela janela. Conversando? Conversando. E depois vocês sumiram juntos. Fabrício sentiu um frio na espinha. Ele não lembrava de nada daquela noite depois das 11 da noite. Havia acordado no quarto de plantão na manhã seguinte, com uma ressaca terrível e sem memória alguma dos eventos. Carla, você tem certeza do que viu? Tenho, doutor. E tem mais uma coisa. O que mais? Na manhã seguinte, quando o senhor acordou, eu estava chegando para o plantão da manhã. Vi Letícia saindo pela porta dos fundos do hospital. O mundo de Fabrício desmoronou. Tudo fazia sentido agora. A festa, a bebida, o encontro com Letícia que ele não lembrava. E 9 meses depois, Sofia nascia. Doutor, Carla disse suavemente. Acho que o senhor precisa conversar com Letícia. Ela já teve alta? Teve. Ontem de manhã. Fabrício olhou novamente para Sofia. Agora que sabia da possibilidade, podia ver semelhanças. O formato do nariz, a linha das sobrancelhas, até mesmo a forma como ela dormia com o punho perto do rosto. Exatamente como ele fazia. Se isso for verdade, ele começou. Se for verdade, essa criança é sua filha, doutor. E Rafael não sabe. E Letícia? Ela sabe? Não sei, doutor. Mas o fato de ela ter se casado com Rafael e deixado ele acreditar que é o pai, ou ela realmente não sabe quem é o pai verdadeiro, ou está escondendo a verdade. Fabrício se levantou, as pernas ainda trêmulas. Preciso falar com ela. Doutor, tenha cuidado. Se isso for verdade, vai destruir uma família. E se não for verdade? Aí o senhor vai parecer um louco obcecado pela ex-mulher. Era um risco enorme, mas Fabrício precisava saber a verdade. Se Sofia fosse sua filha, ele não podia simplesmente ignorar isso. Você pode conseguir o endereço dela? Posso, mas doutor, pense bem no que vai fazer. Essa mulher acabou de ter um bebê. Está numa fase muito delicada. E se o senhor estiver errado? E se eu estiver certo, Carla? Se Sofia for minha filha, eu tenho o direito de saber. E ela tem o direito de conhecer o pai verdadeiro. Carla suspirou e escreveu um endereço num papel. Aqui. Mas, doutor, promete que vai com cuidado? Prometo. 2 horas depois, Fabrício estava parado em frente a uma casa simples, mas aconchegante no bairro da Vila Madalena. Havia um jardim pequeno com flores bem cuidadas e podia ouvir o som de música clássica vindo de dentro. Respirou fundo e tocou a campainha. Rafael abriu a porta, usando uma camiseta simples e carregando Sofia no colo. Quando viu Fabrício, sua expressão mudou de surpresa para confusão. Doutor Fabrício? Como conseguiu nosso endereço? Preciso falar com Letícia. É importante. Ela está descansando. Acabou de amamentar Sofia e... Rafael, é urgente. Por favor. A voz de Letícia veio de dentro da casa. Quem é, amor? É o doutor que fez sua cirurgia. Rafael respondeu ainda confuso. Deixa ele entrar. Rafael hesitou, mas acabou abrindo a porta. A casa era pequena, mas cheia de vida. Havia livros por toda parte, plantas nas janelas, fotos de casamento nas paredes. Era o lar que Letícia sempre havia sonhado ter. Letícia estava sentada no sofá, usando um hobby confortável, com os cabelos presos em um coque bagunçado. Mesmo assim, estava linda. Fabrício, o que você está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Preciso falar com você. A sós. Rafael olhou de um para o outro, claramente desconfortável. Letícia, você não precisa... Está tudo bem, amor. Letícia disse suavemente. Pode ser algo sobre a cirurgia. Por que você não leva a Sofia para o quarto? Ela precisa dormir mesmo. Rafael ainda hesitou, mas acabou concordando. Vou estar no quarto se precisar de mim. Quando ficaram sozinhos, Letícia olhou para Fabrício com uma expressão séria. O que você quer, Fabrício? E não me venha com desculpas sobre acompanhamento médico.
Minha recuperação está indo bem. Letícia, preciso te perguntar uma coisa. E preciso que seja honesta comigo. Sobre o quê? Sobre a festa de confraternização do hospital. Há 9 meses. A cor sumiu do rosto de Letícia. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Depois desviou o olhar. Não sei do que você está falando. Letícia, uma enfermeira me contou que nos viu juntos naquela noite. Isso é impossível. É mesmo? Porque eu não lembro de nada daquela noite depois das 11. E você estava lá, não estava? Letícia se levantou do sofá, andando até a janela. Ficou de costas para ele, mas Fabrício podia ver que suas mãos tremiam. Mesmo que eu estivesse, isso não significa nada. Letícia, Sofia tem sangue AB negativo. Ela se virou bruscamente, os olhos arregalados. Como você sabe o tipo sanguíneo da minha filha? Porque sou médico dela. E porque AB negativo é um tipo raro. Muito raro. E nem você, nem Rafael tem esse tipo. Os exames podem estar errados. Foram refeitos 3 vezes. E sabe qual é o meu tipo sanguíneo, Letícia? Ela fechou os olhos, como se estivesse tentando evitar o inevitável. AB negativo. Ela sussurrou. Exato. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como chumbo. Do quarto ao lado, podiam ouvir Rafael cantarolando para Sofia. Letícia, Fabrício disse suavemente. Sofia é minha filha? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela se sentou pesadamente numa poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei, ela sussurrou. Como assim não sabe? Porque naquela noite, eu estava tão confusa, tão perdida. Havia brigado com Rafael, pensamos que íamos terminar. Marina me convenceu a ir na festa para me distrair. E o que aconteceu? Eu te vi lá. Você estava bebendo sozinho, parecendo tão destruído. E eu também estava destruída. Uma coisa levou a outra e nós ficamos juntos. Ficamos. Mas no dia seguinte, eu não conseguia acreditar no que havia feito. Saí de lá correndo. Prometi para mim mesma que nunca mais falaria sobre aquela noite. E Rafael e eu nos reconciliamos na semana seguinte. Ele pediu desculpas pela briga. Disse que me amava. Pediu para casar comigo. E eu disse sim porque queria esquecer que aquela noite havia acontecido. E quando descobriu que estava grávida, 2 semanas depois do casamento, fiz as contas e as datas batiam com a lua de mel, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Fabrício se sentou no sofá, tentando processar tudo. Letícia, você suspeitava que Sofia pudesse ser minha? Suspeitar é diferente de saber. E eu não queria saber. Rafael estava tão feliz, tão orgulhoso. Ele é um pai maravilhoso, Fabrício. Ama Sofia como se fosse filha dele. Ela é filha dele. No que importa. Ele cuidou de mim durante toda a gravidez. Esteve presente em cada consulta, montou o quarto dela, comprou cada fraldinha. Ele é o pai dela em todos os sentidos. Exceto no biológico. O biológico não é tudo. Mas é alguma coisa, Letícia. Se Sofia for minha filha, eu tenho o direito de saber. E ela tem o direito de conhecer a verdade. E se eu não quiser que você saiba? E se eu quiser manter nossa família como está? Não é mais sua decisão sozinha. Se Sofia for minha filha, ela é minha responsabilidade também. Letícia se levantou novamente, caminhando de um lado para o outro. Fabrício, você não entende. Rafael não sabe de nada sobre aquela noite. Se ele descobrir que Sofia pode não ser filha dele, vai destruir o casamento de vocês. Vai destruir ele. Rafael sempre quis ser pai. É o sonho da vida dele. Se descobrir que Sofia não é biologicamente filha dele, vai morrer. Mas ele não vai parar de amar ela. Talvez não. Mas nunca mais vai olhar para mim da mesma forma. Nunca mais vai confiar em mim. Fabrício entendeu o dilema dela. Mas também sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que uma mentira. Letícia, precisamos fazer um exame de DNA. Não. Precisamos saber a verdade. Eu disse não, Fabrício. Não vou destruir minha família por causa de uma suspeita. É mais que uma suspeita e você sabe disso. Nesse momento, Rafael apareceu na porta do quarto, carregando Sofia novamente. Desculpem interromper, mas ela acordou e quer mamar, ele disse, entregando a bebê para Letícia. Quando Sofia foi colocada nos braços da mãe, ela olhou diretamente para Fabrício. E naquele momento, ele soube. Não precisava de exame de DNA.
Aqueles eram seus olhos, seu nariz, sua filha. Doutor, Rafael disse, está tudo bem? O senhor está muito pálido. Fabrício olhou para Rafael, o homem que havia criado sua filha sem saber, que havia amado Letícia quando ele não soube como fazer isso, que havia sido o pai que ele nunca tivera coragem de ser. Está tudo bem, ele mentiu. Só queria ter certeza de que Letícia estava se recuperando bem. Estou, Letícia disse rapidamente, evitando olhar para ele. Obrigada pela visita, doutor. Era uma clara despedida. Mas Fabrício sabia que essa conversa estava longe de terminar. Eu volto, ele disse olhando nos olhos dela. Precisamos resolver isso. Letícia não respondeu, mas o olhar que trocaram disse tudo. Ela sabia que ele não ia desistir. E ele sabia que ela não ia entregar a verdade facilmente. Mas a verdade, como sempre, acabaria vindo à tona. Era só questão de tempo. Fabrício não conseguia tirar Sofia da cabeça. Nos 3 dias que se seguiram à visita na casa de Letícia, ele havia cancelado cirurgias, perdido o sono e passado horas no hospital olhando para bebês recém-nascidos, procurando semelhanças que confirmassem suas suspeitas. Era quinta-feira de manhã quando recebeu uma ligação inesperada. Fabrício? A voz de Letícia estava trêmula, desesperada. Letícia, o que aconteceu? É Sofia. Ela está passando mal. Está com febre alta há 2 horas e não para de chorar. Rafael está desesperado e eu não sei o que fazer. Onde vocês estão? Em casa. Rafael quer levar ela para o pronto-socorro público, mas está lotado e... Tragam ela para o meu hospital. Agora. Vou esperá-los na emergência. Fabrício, obrigada. Estamos saindo. Fabrício correu para a emergência pediátrica, preparando tudo para receber Sofia. Quando viu Rafael entrar carregando a bebê envolta numa manta, seu coração apertou. Sofia estava claramente doente, chorando fraco, com a pele avermelhada pela febre. Doutor, obrigado por atender a gente, Rafael disse, visivelmente abalado. Ela acordou com febre e não melhora. Letícia estava pálida de preocupação, segurando a mão de Rafael. A febre está em 39 graus. Demos paracetamol, mas não baixou. Vamos examiná-la, Fabrício disse, pegando Sofia no colo. No momento em que tocou na bebê, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um instinto protetor avassalador. Uma necessidade urgente de curar aquela criança que podia ser sua filha. Levem ela para a sala 2. Vou fazer todos os exames necessários. Durante a próxima hora, Fabrício trabalhou meticulosamente. Exames de sangue, raio-x, verificação de sinais vitais. Rafael e Letícia aguardavam na sala. Ele andando nervosamente de um lado para o outro, ela sentada numa cadeira, roendo as unhas. E se for algo grave? Rafael sussurrou para Letícia. E se for meningite? Pneumonia? Não vai ser nada grave, Letícia respondeu. Mas sua voz traía o medo. Fabrício voltou com os resultados e, pela primeira vez em dias, conseguiu sorrir. É uma infecção urinária simples, comum em bebês. Nada grave. Rafael suspirou aliviado, fechando os olhos. Graças a Deus. Vou prescrever antibióticos. Em 24 horas ela estará bem melhor. Doutor, Rafael se aproximou. Como posso agradecer? O senhor salvou nossa filha 2 vezes. Nossa filha. As palavras atingiram Fabrício como um soco no estômago. Rafael realmente acreditava que Sofia era filha dele, e o amor em seus olhos era genuíno, puro. Só fiz meu trabalho, Fabrício respondeu. Não, fez mais que isso. Deixou tudo para atender a gente, cuidou dela como se fosse minha filha. Fabrício completou sem pensar. Rafael sorriu. Exato. O senhor tem filhos, doutor? A pergunta foi como uma facada. Não, não tenho. Deveria ter. O senhor seria um pai incrível. Enquanto Rafael assinava os papéis da alta, Letícia se aproximou de Fabrício. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Letícia, precisamos conversar. Hoje. Não posso mais fingir que não sei. Fabrício. Sofia pode ter morrido hoje se não fosse tratada rapidamente. Se ela for minha filha, eu preciso saber. Preciso estar presente na vida dela. Letícia olhou para Rafael, que estava distraído com a bebê. Encontra comigo no café da esquina em 1 hora, sozinho. 1 hora depois, Fabrício estava sentado numa mesa no fundo do café,
quando Letícia chegou. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e as mãos tremendo. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou. Melhor. A febre baixou um pouco. Rafael ficou com ela. Ele é um bom pai. É o melhor pai que Sofia poderia ter. Fabrício respirou fundo. Letícia, não posso mais viver com essa dúvida. Preciso saber a verdade. E se a verdade destruir tudo? E se a mentira destruir mais? Letícia mexeu no café sem beber, evitando olhar para ele. Fabrício, aquela noite foi um erro. Um momento de fraqueza dos dois. Mas aconteceu. Aconteceu. E eu passei os últimos 9 meses tentando esquecer. Conte-me o que você lembra. Letícia fechou os olhos, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Marina me arrastou para a festa. Eu não queria ir, mas ela disse que eu precisava sair de casa, me divertir. Rafael e eu tínhamos brigado feio naquela semana. Por que vocês brigaram? Por causa de você. Fabrício franziu a testa. Como assim? Ele descobriu que eu ainda guardava algumas fotos nossas. Ficou com ciúmes, disse que eu não havia superado nosso casamento. Eu neguei, mas ele não estava completamente errado. Você não havia superado? Havia superado a dor, mas não a raiva. Ainda estava com raiva de você por ter me abandonado. E Rafael sentia isso. E na festa? Na festa eu te vi bebendo sozinho num canto. Você parecia tão perdido, tão arrependido. E eu ainda estava com raiva do Rafael, então você se aproximou de mim. Me aproximei. Começamos a conversar. Você pediu desculpas 1000 vezes. Disse que havia sido o maior erro da sua vida me deixar. Fabrício tentou se lembrar, mas tudo estava nebuloso. E então você começou a chorar. Eu nunca havia te visto chorar, Fabrício. Disse que estava sozinho, que não conseguia se relacionar com ninguém depois do que havia feito comigo. E você? Eu também comecei a chorar. Toda a raiva que eu sentia se transformou em tristeza. E nós nos consolamos. No hospital? Letícia assentiu, as lágrimas escorrendo. No quarto de plantão. Foi tão intenso, tão cheio de emoção reprimida. Mas no dia seguinte, quando vi o que tínhamos feito, você se arrependeu. Me apavorei. Você estava dormindo e eu saí correndo. Voltei para casa decidida a esquecer que aquilo havia acontecido. E Rafael? Rafael apareceu na minha porta no mesmo dia com flores, pedindo desculpas pela briga. Disse que me amava, que queria se casar comigo, construir uma família. E eu disse sim. Porque queria esquecer nossa noite juntos. Porque queria acreditar que podia ser feliz com ele. E sou feliz, Fabrício. Rafael me ama de verdade, me trata bem, é um pai maravilhoso. Mas Sofia pode não ser filha dele. Sofia é filha dele. No que importa, ele esteve presente em cada momento da gravidez, cada consulta médica, cada ultrassom. Ele escolheu o nome dela, montou o quarto, comprou cada fraldinha. E se ela for biologicamente minha? Letícia o olhou nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. Então você vai ter que decidir o que é mais importante: satisfazer sua curiosidade ou proteger uma família feliz. Não é curiosidade, Letícia. Se Sofia for minha filha, eu tenho responsabilidades com ela. Que responsabilidades? Rafael já assume todas elas. A responsabilidade de ser pai de verdade, de estar presente, de educá-la, de amá-la. E você acha que consegue fazer isso? Depois de ter fugido de mim quando falei sobre ter filhos? A pergunta atingiu em cheio. Fabrício sabia que merecia aquela desconfiança. Eu mudei, Letícia. Mudou? Ou só quer Sofia porque ela pode ser sua? Eu mudei porque perdi você. Porque passei 2 anos me arrependendo de não ter sido o homem que você merecia. E se Sofia for minha filha, não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. E se não for? Como assim? Se fizermos o exame de DNA e der negativo, você vai simplesmente sumir da nossa vida de novo? Fabrício não havia pensado nessa possibilidade. A ideia de Sofia não ser sua filha agora era quase insuportável. Não sei, ele admitiu. Então você entende meu medo. Se Sofia for sua, você vai querer direitos sobre ela. Se não for, vai desaparecer, mas já terá colocado dúvidas na cabeça do Rafael. Rafael não precisa saber sobre o exame. Claro que precisa.
Você acha que eu vou fazer um exame de DNA da minha filha às escondas do meu marido? Letícia, eu preciso saber a verdade. E eu preciso proteger minha família. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Letícia falou. Fabrício, posso te contar uma coisa? Claro, nos últimos meses da gravidez, eu tinha pesadelos sobre Sofia nascer parecida com você. Acordava suando frio, imaginando Rafael olhando para ela e vendo seus traços. E quando ela nasceu, pensei que meus medos eram bobagem. Ela era um bebê normal. Não se parecia com ninguém específico. Até ontem. O que aconteceu ontem? Rafael estava olhando para ela e disse: ela tem uns olhos diferentes, não é? Mais escuros que os nossos. E eu gelei. Fabrício sentiu o coração disparar. Os olhos dela são como os meus. Eu sei, e tenho medo de que com o tempo, outras semelhanças apareçam. E aí Rafael vai desconfiar sozinho. Então você concorda que precisamos fazer o exame? Letícia suspirou profundamente. Se eu concordar, você promete uma coisa? Depende do que é. Se o resultado der que Sofia é sua filha, você não vai tentar tirar ela de mim. Letícia, eu nunca faria isso. Promete que vamos encontrar uma forma de lidar com isso sem destruir meu casamento? Não sei se isso é possível. Rafael vai ter que saber a verdade. Não necessariamente. Ele pode continuar sendo o pai dela. E você pode ser um amigo da família, um médico que se interessou pelo caso. Você quer que eu seja pai da minha filha às escondas? Quero que você seja realista. Sofia tem uma família, um pai que a ama, uma casa, uma vida estável. Você quer destruir isso por causa de biologia? Fabrício entendeu o ponto de vista dela, mas algo dentro dele se rebelava contra a ideia. E se eu não conseguir ficar às escondas? E se eu quiser assumir a paternidade? Então você vai ter que escolher entre ter uma filha com uma família destroçada ou não ter uma filha e saber que ela está feliz. Isso não é justo. A vida não é justa, Fabrício. Você deveria saber isso melhor que ninguém. Nesse momento, o telefone de Letícia tocou. Era Rafael. Oi, amor. Sim, estou vindo. O quê? Ela fez cocô? Letícia riu pela primeira vez na conversa. É bom sinal, significa que está melhorando. Estou chegando. Quando desligou, olhou para Fabrício. Preciso ir. Rafael está em pânico porque Sofia fez cocô e ele não sabe se é normal na cor. É normal. Significa que o antibiótico está funcionando. Letícia se levantou para sair, mas antes se virou para ele. Fabrício, pensa bem no que você quer. Porque uma vez que abrirmos essa caixa de Pandora, não vai ter volta. Eu já pensei. Quero fazer o exame. Então vamos fazer. Mas às escondas. E o que der, a gente lida com as consequências depois. Quando? Amanhã. Rafael vai trabalhar das 7 às 5. Posso levar Sofia no hospital às 2 da tarde. Combinado. Letícia saiu do café, deixando Fabrício sozinho com seus pensamentos. Em menos de 24 horas, ele saberia se Sofia era sua filha ou não. E dependendo do resultado, sua vida e a de muitas outras pessoas mudaria para sempre. Do lado de fora, começou a chover, como se o céu estivesse chorando pelas decisões difíceis que estavam por vir. Era 2 da tarde de sexta-feira quando Letícia chegou ao hospital com Sofia no colo. Fabrício a esperava no laboratório, onde havia preparado tudo para a coleta discreta do material genético. O técnico de laboratório, um homem de confiança, havia concordado em fazer o exame com sigilo absoluto. Tem certeza disso? Letícia perguntou uma última vez, segurando Sofia contra o peito. Tenho, Fabrício respondeu, mas sua voz traía nervosismo. E você? Não, mas preciso saber. A coleta foi rápida e indolor. Apenas um suave na boca de Sofia e outro na de Fabrício. Em 48 horas, teriam o resultado que mudaria suas vidas para sempre. Doutor, o técnico disse, o resultado estará pronto segunda-feira de manhã. Sexta-feira passou arrastada. Sábado foi pior. Domingo, Fabrício nem conseguiu sair de casa. Ficou imaginando cenários. E se Sofia fosse sua filha? E se não fosse? O que faria em cada caso? Segunda-feira, 6 da manhã, seu telefone tocou. Doutor Fabrício, o exame está pronto.
Fabrício chegou ao laboratório com as mãos tremendo. O envelope lacrado estava sobre a mesa, contendo a verdade que ele tanto queria e tanto temia saber. Respirou fundo e abriu. Compatibilidade genética. 99,97%. Paternidade confirmada. Fabrício se sentou pesadamente numa cadeira. Sofia era sua filha biológica. Todo o instinto que havia sentido estava certo. Aqueles olhos, aquele nariz, aquela forma de dormir. Tudo fazia sentido agora. Mas junto com a alegria veio o pânico. E agora? Como contar para Letícia? Como lidar com Rafael? Como ser pai de uma criança que já tinha uma família? 2 horas depois, estava na porta da casa de Letícia, segurando o envelope com o resultado. Tocou a campainha com o coração disparado. Letícia abriu a porta carregando Sofia. Quando viu a expressão no rosto dele, soube imediatamente. É positivo. Ela sussurrou. É. Letícia fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o impacto de um acidente. Rafael não está? Está dando aula, só volta às 5. Eles se sentaram na sala. Sofia brincando tranquilamente no tapete entre eles. Era irreal. Pai e mãe biológicos observando a filha que um terceiro homem acreditava ser sua. E agora? Letícia perguntou. Agora você me explica como vamos contar para Rafael. Fabrício, eu não posso destruir meu casamento. Mas não pode viver uma mentira para sempre também. Por que não? Se todo mundo está feliz, todo mundo não está feliz. Eu não estou feliz sabendo que tenho uma filha e não posso assumir isso. E você acha que Rafael vai estar feliz sabendo que a filha que ele ama não é biologicamente dele? Era um impasse impossível. Qualquer decisão que tomassem machucaria alguém profundamente. Letícia, Fabrício disse suavemente. E se contássemos a verdade para Rafael? Você enlouqueceu? Ele vai me odiar. Vai querer se divorciar. Ou talvez ele entenda. Talvez o amor que ele sente por Sofia seja maior que a decepção. É um risco enorme. Viver uma mentira também é um risco enorme. Nesse momento, Sofia começou a chorar. Letícia a pegou no colo, mas ela continuou chorando. Fabrício estendeu as mãos. Posso tentar? Letícia hesitou, mas entregou Sofia para ele. No momento em que Fabrício pegou a filha nos braços, ela parou de chorar instantaneamente. Olhou para ele com aqueles olhos escuros, idênticos aos dele, e sorriu. Ela reconhece você? Letícia sussurrou emocionada. Reconhece. Fabrício embalou Sofia suavemente, cantarolando baixinho. Era a primeira vez que segurava a própria filha sabendo que ela era realmente sua, e a sensação era avassaladora. Letícia, eu quero ser pai dela. Você não pode. Posso sim. Podemos encontrar uma forma. Que forma? Ser o tio Fabrício que visita às vezes? Se for o que conseguirmos, sim. E quando ela crescer, quando ela perguntar por que você está sempre por perto, por que se parece tanto com você, Fabrício não tinha resposta para isso. Sabia apenas que não conseguiria simplesmente sumir da vida de Sofia, agora que sabia que ela era sua filha. Deixa eu contar para Rafael, ele disse finalmente. Não, Letícia, ele tem o direito de saber. E você tem o direito de não carregar essa culpa sozinha. E se ele quiser se divorciar? Então vocês vão lidar com isso. Mas pelo menos não estarão vivendo uma mentira. Letícia começou a chorar, soluços profundos que saíam do fundo da alma. Eu amo Rafael, Fabrício. Amo de verdade. Ele é o homem da minha vida. Eu sei. E se ele te ama de verdade também, vai entender que aquela noite foi um momento de fraqueza, não uma traição planejada. E se ele não entender? Aí você vai saber que talvez ele não seja o homem certo para você. Era uma possibilidade terrível, mas também libertadora. Se Rafael não conseguisse perdoar e seguir em frente, talvez não fosse o companheiro ideal para toda a vida. Nesse momento, ouviram a chave na fechadura. Rafael havia chegado cedo do trabalho. Amor, estou em casa, ele gritou da porta. Como está a nossa princesa? Letícia olhou para Fabrício em pânico. Ele chegou cedo. Você precisa ir embora. Não, está na hora dele saber. Fabrício, não! Oi, doutor. Rafael apareceu na sala sorrindo. Que surpresa! Veio ver como Sofia está? Fabrício olhou para a filha em seus braços, depois para Rafael, o homem que havia sido pai dela até agora, e tomou a decisão mais difícil da sua vida.
Rafael, preciso conversar com vocês dois. É importante. Claro, doutor. Aconteceu alguma coisa? Letícia estava pálida como um fantasma, mas Fabrício sabia que não havia mais volta. Rafael, senta, por favor. Rafael se sentou no sofá, olhando curioso de Fabrício para Letícia. Letícia me contou sobre a festa do hospital há 9 meses. A expressão de Rafael mudou imediatamente. Que festa? A festa onde vocês dois se encontraram. Na noite em que Sofia foi concebida. Rafael olhou para Letícia confuso. Amor, que festa é essa? Você nunca me contou sobre nenhuma festa. Letícia não conseguia falar, apenas chorava silenciosamente. Rafael, Fabrício continuou. Naquela noite, Letícia e eu, nós ficamos juntos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou de Fabrício para Letícia, tentando processar a informação. Vocês ficaram juntos? Foi um erro. Letícia conseguiu sussurrar. Nós tínhamos brigado, eu estava confusa e... Vocês dormiram juntos. Rafael, vocês dormiram juntos. Ele gritou, se levantando do sofá. Sofia começou a chorar com o grito. Fabrício a embalou, tentando acalmá-la. Rafael, deixa eu explicar. Letícia começou. Explicar o quê? Que você me traiu? Que dormiu com seu ex-marido? Não foi traição. Nós tínhamos terminado naquela semana. Mas você não me contou. Se casou comigo sabendo que havia dormido com ele? Porque não significou nada. Foi um momento de fraqueza. Rafael olhou para Sofia nos braços de Fabrício e a ficha começou a cair. Meu Deus! Sofia! Rafael! Fabrício disse suavemente. Fizemos um exame de DNA. Sofia é minha filha biológica. Rafael cambaleou como se tivesse levado um soco. Sentou-se pesadamente, colocando a cabeça entre as mãos. Minha filha não é minha filha. Ela é sua filha, Letícia disse desesperada. No que importa, ela é sua. Você esteve presente em tudo. Você a ama. Você é o pai dela. Mas não sou o pai biológico. Biologia não é tudo. Rafael olhou para Sofia, que havia parado de chorar nos braços de Fabrício. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela nem se parece comigo. Sempre achei estranho, mas... Rafael. Fabrício se aproximou dele. Posso te garantir uma coisa. Nada do que descobrimos hoje muda o fato de que você é um pai incrível para Sofia. Nada. Como você pode dizer isso? Você é o pai dela. Biologicamente, sim. Mas você é quem esteve presente. Você é quem a ama desde antes de ela nascer. Você é quem merece ser chamado de pai. Rafael olhou para ele com surpresa. Você não quer ficar com ela? Quero fazer parte da vida dela, mas não quero tirar ela de vocês. Vocês são a família dela. E você? Eu sou o pai biológico que cometeu muitos erros na vida e agora quer tentar fazer a coisa certa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando Sofia nos braços de Fabrício. Ela gosta de você, ele disse finalmente. E gosta de você também. Muito mais. Como você pode ter certeza? Porque quando você chega em casa, é seu nome que ela tenta falar. Porque é no seu colo que ela dorme melhor. Porque é você que ela procura quando está com medo. Era verdade. E Rafael sabia disso. Fabrício, ele disse suavemente. Você quer ser pai dela? Quero. Mas não quero substituir você. Quero compartilhar. Se vocês deixarem. Compartilhar como? Não sei. Talvez eu possa ser o tio Fabrício, ou o amigo da família. Alguém que está presente, que ajuda, que se importa. E quando ela crescer? Quando ela descobrir a verdade? Quando ela crescer, vamos contar a verdade. Que ela teve muita sorte, porque teve 2 homens que a amaram. Um que a criou com amor todos os dias, e outro que a ama, mas entende que o lugar dele é diferente. Rafael olhou para Letícia, que estava chorando silenciosamente. Você ainda me ama? Ele perguntou para ela. Amo, mais que tudo na vida. E você ama ele? Letícia hesitou. Depois olhou nos olhos de Rafael. Amo o passado que tivemos, mas amo o futuro que quero construir com você. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim que havia plantado para Sofia. Sabe o que é mais doloroso? Ele disse finalmente. O quê? Letícia perguntou. É que eu entendo. Entendo vocês dois. Entendo a dor que vocês estavam sentindo naquela noite.
Entendo o erro. Fabrício e Letícia ficaram em silêncio. Mas também entendo que vocês poderiam ter me contado antes, que eu poderia ter escolhido se queria continuar ou não. Você tem razão, Letícia admitiu. Sinto muito. Rafael se virou para olhar os três: sua esposa, sua filha adotiva e o pai biológico da criança. Fabrício, posso te pedir uma coisa? Claro. Me deixa continuar sendo o pai principal dela? Me deixa continuar sendo quem ela chama de papai? Claro. Ela tem sorte de ter você. E você pode ser o padrinho, o tio, alguém especial, mas que não interfere na nossa família? Posso. Rafael olhou para Letícia. E você pode me prometer que nunca mais vai esconder nada de mim? Que se algum dia não me amar mais, vai me contar ao invés de procurar outro homem? Prometo. Rafael, prometo. Rafael respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida. Então vamos tentar. Vamos tentar fazer isso funcionar. Letícia correu para abraçá-lo, chorando de alívio. Obrigada. Obrigada por me perdoar. Não te perdoei ainda, Rafael disse honestamente. Vai demorar para eu conseguir confiar completamente de novo. Mas quero tentar, por Sofia. E porque eu te amo. Fabrício se aproximou deles, ainda segurando Sofia. Rafael, obrigado. Por ser o homem que eu nunca consegui ser. E obrigado por ser honesto agora. Por não tentar me tirar ela. Fabrício entregou Sofia para Rafael. No momento em que a bebê viu o pai adotivo, seus olhos se iluminaram e ela sorriu. Papai, ela balbuciou. Era a primeira vez que dizia a palavra claramente, e todos os três adultos começaram a chorar. Ela escolheu, Letícia sussurrou. Ela te escolheu como pai. Rafael beijou a testa de Sofia. Depois olhou para Fabrício. Ela pode ter dois pais que a amam. Não vejo problema nisso. Obrigado. Mas vamos estabelecer regras, limites, pela família. Claro. Nos meses que se seguiram, eles construíram algo único. Uma família não tradicional, mas cheia de amor. Fabrício visitava Sofia 2 vezes por semana, sempre com Rafael presente. Ajudava com despesas médicas, levava presentes, participava de datas importantes. Sofia crescia cercada de amor. Tinha Rafael como pai principal, Letícia como mãe dedicada e Fabrício como o tio especial que a amava incondicionalmente. Quando Sofia fez 1 ano, eles fizeram uma festa juntos. Olhando para a filha brincando no jardim, rodeada por 3 adultos que a amavam, Fabrício percebeu que tinha encontrado algo que nunca soube que procurava: uma família. Não era a família tradicional que havia perdido. Era melhor. Era uma família escolhida, construída com amor, perdão e segundas chances. E pela primeira vez na vida, Fabrício entendeu que ser pai não tinha a ver com biologia. Tinha a ver com estar presente, com amar, com escolher todos os dias ser melhor. Rafael havia lhe dado a maior lição de sua vida. Amor verdadeiro não é posse, é generosidade. 5 anos depois, tio Fabrício. Sofia, agora com 5 anos, correu para abraçar Fabrício quando ele chegou para o aniversário dela. Oi, princesa. Como está minha menina favorita? Papai está fazendo bolo, ela disse animada, puxando-o pela mão. Na cozinha, Rafael estava coberto de farinha tentando decorar um bolo de chocolate. Precisa de ajuda? Fabrício perguntou rindo. Sempre, Rafael admitiu. Você é melhor com detalhes. Enquanto terminavam o bolo juntos, Sofia brincava no quintal com os amiguinhos. Letícia estava grávida de 6 meses, desta vez, definitivamente de Rafael. Fabrício, Rafael disse enquanto espalhava o glacê. Obrigado. Por quê? Por ter me ensinado que família é sobre amor, não sobre sangue. Fabrício sorriu, olhando pela janela para Sofia, que ria alto brincando de esconde-esconde. Obrigado por ter me ensinado que ser pai é sobre estar presente, não sobre ser perfeito. Quando Sofia soprou as velhinhas naquela tarde, cercada por todos que a amavam, Fabrício fez um pedido silencioso: que ela sempre soubesse que foi a criança mais amada do mundo, por 3 corações que escolheram colocá-la em primeiro lugar. E assim, uma história que começou com abandono e erro terminou com perdão e amor. Porque às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que se escolhem, não as que nascem prontas. Sofia tinha 2 pais que a amavam, uma mãe dedicada, e em breve teria um irmãozinho.
Tinha uma família que provou que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Fim da história.